Em 1974, o futebol mundial mudou para sempre. Surgia ali uma seleção que não jogava apenas para vencer. Jogava para encantar, para ensinar, para revolucionar. A Holanda de Johan Cruyff, Rinus Michels e companhia foi mais do que um time. Foi um movimento, um manifesto estético, tático e cultural. Mas ao final daquela Copa, enquanto a Alemanha levantava a taça, a seleção mais promissora, brilhante e inovadora da história voltava para casa com um vice-campeonato. Neste vídeo, você vai entender por que a Holanda de 1974 é considerada a maior tragédia esportiva do futebol. Uma seleção que deveria ter vencido, mas não venceu. Que encantou o planeta, mas saiu sem nada. Se você ama o futebol em sua essência, se prepare. Essa história vai te emocionar e te indignar. E antes de seguir, comenta aqui embaixo. Para você, futebol bonito deveria ser suficiente para vencer? A Holanda não era uma potência no futebol. Até então, não possuía títulos de expressão nem protagonismo em Copas do Mundo. Mas tudo mudou nos anos 70, quando o técnico Rinus Michels, ex-zagueiro do Ajax, assumiu o comando da seleção e trouxe consigo um conceito que mudaria para sempre a história do futebol: o futebol total. A ideia consistia em romper com o futebol engessado de posições fixas. Qualquer jogador deveria ser capaz de cumprir diferentes funções em campo. Laterais atacavam como pontas, meias recuavam para organizar, atacantes voltavam para marcar. Era um sistema dinâmico, fluido, de inteligência coletiva e pressão alta. Não importava a função inicial. O que importava era o espaço, o momento, o jogo. No centro de tudo isso estava Johan Cruyff, o camisa 14. Um jogador que transcendeu sua época. Rápido, cerebral, criativo, Cruyff não apenas jogava, ele orquestrava. Era o termômetro emocional e tático da equipe. Com ele, a seleção holandesa ganhou identidade, personalidade e uma estética que hipnotizava torcedores do mundo inteiro. Enquanto outras seleções ainda praticavam o futebol baseado na rigidez tática e na força física, a Holanda jogava como se estivesse pintando uma obra de arte em cada lance. O futebol total não era apenas uma tática, era um manifesto, e a Holanda de Michels e Cruyff era sua personificação mais pura. Na Copa do Mundo de 1974, disputada na Alemanha Ocidental, a Holanda foi alocada no grupo 3 ao lado de Uruguai, Bulgária e Suécia. E desde o primeiro jogo, deixou claro que não era apenas mais uma seleção entre tantas. Era uma revolução em campo. Na estreia, venceu o Uruguai por 2-0, e não 4-1, como às vezes é citado erroneamente, com um futebol envolvente e dominante. No segundo jogo, empatou 0-0 com a Suécia, num duelo truncado, mas onde manteve o controle do jogo. E fechou a primeira fase com uma exibição de gala, 4-1 contra a Bulgária, com direito a gols de Rep, Neskens e uma movimentação coletiva digna de manual tático. Com isso, classificou-se para a fase final, segundo grupo, onde enfrentaria 3 adversários de peso. E ali, a Holanda explodiu. Destruiu a Argentina por 4-0 num massacre histórico. O time de Cruyff e companheiros não apenas venceu, mas humilhou taticamente os sul-americanos, com trocas de passes, movimentação e intensidade impressionantes. Depois, bateu a forte Alemanha Oriental por 2-0, com autoridade e sem correr riscos. E para coroar a campanha, venceu o Brasil, então campeão do mundo, por 2-0, numa atuação que é lembrada até hoje como uma aula de futebol moderno. Aquele time parecia de outro planeta, não havia discussão. A Holanda era o melhor time do torneio com sobras. Mas o futebol é caprichoso, e a final, como a história mostraria, seria amarga e cruel. 15 de julho de 1974, Estádio Olímpico de Munique, mais de 78 mil torcedores presentes. A final da Copa do Mundo colocava frente a frente a Alemanha Ocidental, anfitriã, contra a Holanda, a sensação do torneio. Logo aos 2 minutos de jogo, a Holanda trocou passes sem que nenhum jogador alemão sequer encostasse na bola. Cruyff arrancou pelo meio, foi derrubado na entrada da área e o árbitro marcou o pênalti.
Niskens cobrou e converteu. Era 1-0 para a Holanda, e parecia que o baile ia começar. Mas o que se viu a seguir foi um ponto de virada psicológico. A seleção holandesa, que vinha dominando todos os adversários com fluidez e confiança, pareceu se perder na própria superioridade. Jogadores passaram a se envolver em provocações, prender a bola em jogadas desnecessárias e perder o foco no jogo coletivo. A Alemanha, comandada em campo por Beckenbauer e com nomes como Overath, Berti Vogts, Sepp Maier e o implacável Gerd Müller, não se abalou. Aos 25 minutos, Breitner empatou o jogo de pênalti, após falta sobre Hölzenbein. E aos 43 minutos, Gerd Müller virou a partida com um giro rápido na área, batendo no canto de John Bloed. O segundo tempo foi de pressão holandesa, mas sem a mesma clareza e leveza dos jogos anteriores. Cruyff, sempre genial, foi neutralizado por uma marcação feroz liderada por Berti Vogts. Os espaços desapareceram, a ansiedade tomou conta e o futebol total, que até então flutuava livre, esbarrou no pragmatismo preciso dos alemães. A seleção que havia encantado o mundo perdeu. A taça ficou com a Alemanha. E o futebol, naquele dia, ganhou um campeão, mas perdeu um poeta. O que aconteceu naquele dia se transformou em mito. A Holanda foi, para muitos, a seleção que venceu sem levantar a taça. Um time que revolucionou o futebol mundial, que ensinou um novo jeito de jogar, mas que acabou sem o reconhecimento mais simbólico, o título de campeã do mundo. A decepção daquela final foi tão marcante que Johan Cruyff, principal nome daquela geração, recusou participar da Copa de 1978. Oficialmente, alegou motivos pessoais, entre eles, um sequestro frustrado que sofreu com a família antes do torneio. Mas muitos acreditam que Cruyff sentia que o momento mágico de 1974 jamais poderia ser repetido. Que aquele time, aquela filosofia, aquela intensidade eram irreproduzíveis. A Holanda ainda chegaria a outras finais. Em 1978, perderia para a Argentina e em 2010 cairia diante da Espanha. Ambas com times talentosos, mas sem o mesmo brilho transcendental de 74. Assim, nasceu a ideia de uma maldição. Um país que quase sempre encanta, mas nunca conquista. Talvez isso diga algo maior sobre o futebol. Ele é, acima de tudo, um reflexo da vida. Nem sempre ganha o melhor. Nem sempre a beleza triunfa. Às vezes, o mais eficiente leva à glória. E o mais brilhante, a lembrança eterna. A Holanda de 1974 não levantou a taça, mas deixou um legado que ultrapassa gerações. O futebol total, desenvolvido por Rinus Michels e executado com maestria por jogadores como Johan Cruyff, influenciou profundamente o futebol moderno. Foi essa filosofia que moldou o estilo de jogo do Barcelona nos anos 90, sob comando de Cruyff como treinador, e mais tarde inspirou nomes como Pep Guardiola, que aperfeiçoou o modelo com sua própria visão de posse de bola e pressão. Mais do que um esquema tático, a Holanda ensinou ao mundo que o futebol poderia ser arte, movimento, intuição e inteligência coletiva. Transformou a maneira como treinadores pensam o jogo, como torcedores apreciam uma partida e como jogadores se posicionam em campo. Naquela final em Munique, quem venceu foi a Alemanha, mas quem moldou o futuro do futebol foi a Holanda. Ela não ganhou o troféu, mas conquistou algo maior. O respeito eterno de todos que amam o jogo em sua forma mais pura e criativa. Se você acredita que jogar bonito é mais importante do que vencer a qualquer custo, comenta aqui. A Holanda foi campeã sem taça? E se essa história te tocou, se inscreve no canal agora. Aqui a gente conta o futebol que a história não esquece.